Varela, y le damos la palabra al vicepresidente de Brasil, señor Hamilton Mourá. Excelentíssimo señor presidente de la República de Colombia, nuestro anfitrión en este encuentro, señor Iván Duque, señora Marta Lúcia Ramírez, vicepresidente de Colombia, senhoras e senhores presidentes e vicepresidentes que assistem a esta reunião del Grupo de Lima, Jimmy Morales, de Guatemala, Juan Carlos Varela, de Panamá, el senhor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, senhoras e senhores cancilleres, senhoras e senhores integrantes de las delegaciones de los países hermanos de las Américas. Inspirado por el propósito de paz que fundamenta su diplomacia, Brasil assiste a esta cumbre comprometido com a concertação regional que ponga um ponto final a esta gravíssima crise vivida em Venezuela. É o momento de fazer um chamado a la responsabilidade. Ante todo, um chamado a los gobiernos de los países de las Américas, independientemente de ideologias e partidos. É forçoso reconhecer que temos nossas cotas de participação em la consolidação de um régimen ilegal e ilegítimo em Venezuela, devido a errores e omissões que desejamos que não vuelvan a repetir-se jamás. Um chamado também a la responsabilidade de los organismos internacionais que, em la búsqueda de solução para conflitos, devem responder a las posições soberanas de seus países membros mediante la adoção de medidas eficazes, eficientes e efetivas, so pena de sua irrelevância, la antecâmara del desastre que irremediablemente golpeará a todos nosotros. El mundo vive uma preocupante escalada de tensões políticas, econômicas e militares, que deve ser adequadamente afrontada por la atuação responsável de governos nacionais e de organismos internacionais. El motivo primário de nossa presença en esta cumbre, reunida para tratar de la más grave crise no hemisfério desde o princípio de los anos 60 del siglo passado. Se el momento é de desafio, lo é também de afirmação, a partir de la memória de nuestras independências. Temos uma história comum, compartilhando valores por los que lutaram los patriotas de todas las Américas: liberdade, igualdade e justiça. En este momento em que se levantam voces clamando por la preservação del orden liberal e democrático erigido en el período pós-guerra, é oportuno recordar que este continente, a lo largo del maior conflicto de la história, finalizado há mais de 70 anos, mostrou ao mundo como grandes ameaças à la paz e la libertad podem ser enfrentadas por meio do compromisso com a solidariedade, a legalidade e a legitimidade, alejando de nosso hemisfério conflitos destrutivos e sangrientos que marcaram o terrível siglo XX. Essas são as contribuições que Brasil traz a esta cumbre. La primera de ellas es la reafirmación de la amenaza que representa el régimen chavista instalado en Venezuela. Amenaza a la democracia, a la defensa y a la seguridad de los países de la región. Desfigurando el legado de Simón Bolívar, la ditadura implantada por Hugo Chávez es la antítesis de la libertad, de la igualdad y de la justicia soñadas por el libertador en su lucha por la independencia. Em Caracas, se ha instalado um régimen de privilégios, discriminação e violência, que não respeita as condições mais elementares de um Estado de direito democrático, ou seja, liberdade de expressão, eleições livres, alternância de partidos en el poder, independência de los poderes constituídos e legítima representação nacional.
contrariando a tendência de Sudamérica como a região menos militarizada do mundo, Venezuela, sem haver recebido nenhuma ameaça direta à sua soberania e incolumidade territorial, militarizou parte de sua população por meio de milícias ideologizadas e, desde 2009, vem adquirindo equipamentos militares sofisticados com considerável capacidade ofensiva, carros de combate, helicópteros e caças. Mais grave que estas aquisições é a disposição do régimen de Caracas de atrair atores estranhos à la região que podem aproveitar um eventual conflito interno no país para mover peças no tablero de sua confrontação mundial com o Ocidente. E en el sendero para convertir-se em um Estado renegado, Venezuela tem em sua cúpula dirigentes involucrados com crímenes transnacionais, razão por la qual talvez se explique sua resiliência financeira em um quadro prévio à la quiebra del presupuesto nacional e, particularmente, a truculência com que investe contra a oposição política e a maioria da população que resiste e protesta contra suas arbitrariedades. Por todas essas razões, o régimen no democrático, militarista e criminal que detiene de maneira ilegal e ilegítima o poder em Venezuela, assim percebido por mais de 50 países, insiste em cometer, perdão, senhores, é uma ameaça que deve ser conjurada por la convocação de eleições organizadas por sua Assembleia Nacional Soberana e fiscalizada por la Organização de los Estados Americanos. Se suman a essas preocupações o hecho de que os grandes patrocinadores e apoiadores do régimen venezolano são países que têm governos totalitários ou autoritários, também violadores do direito internacional. A verdadeira amistad com Venezuela não se traduz em la complacência de seus vizinhos com um régimen que não respeita, oprime e expolia seu próprio pueblo. La amistad continental por Venezuela se debe exprimir por una vigorosa movilización de los países hermanos en favor del pueblo venezolano, el cual no puede hacerse cargo del peso de las sanciones que debe incidir de forma legal y legítima sobre el régimen y sus dirigentes, remetiéndolos todos a la categoría de parias internacionales, que es lo que realmente son, teniendo en cuenta su insensibilidad ante las reiteradas violaciones de los derechos humanos que cometieron e insisten en cometer, ahora negando la entrada de ayuda humanitaria para su población. Permítame recordar que somos habitantes de las Américas, más que um continente. Somos uma parte do mundo, tanto geográfica como historicamente, donde floresceram as esperanças do novo mundo partidário de las mejores tradições culturais do Ocidente, ao qual pertenecemos e em qual desejamos viver em harmonia com outros pueblos e sociedades. Venezuela debe regressar ao convívio democrático de las Américas, assegurando libertad, igualdad e justiça a su pueblo, lo que culminará, por cierto, en el regreso de la prosperidad a un país naturalmente rico de recursos y talentos. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos acumulados hace más de una década, sabemos reconocer que Venezuela no logrará librar-se sola de la opressão del régimen chavista. El momento es de solidariedad interamericana, desvestida de ideologia e sectarismo. Uma solidariedad, ante todo, sensible a la crisis humana e moral que se abate de maneira contundente sobre Venezuela. Uma crise que não será superada por la tergiversação ou oportunismo, sino solamente com buena fé e perseverança.
No debemos temer las dificultades de buscar las sanciones contra el régimen chavista en los foros internacionales, desde las Naciones Unidas hasta las agencias de aplicación de tratados internacionales, tribunales, bancos de fomento e inversiones y organismos de cooperación, pasando, obviamente, por nuestra OEA. Venezuela es el buen combate por un mundo mejor, sin dictaduras y totalitarismos, en el cual prevalezca el derecho internacional, con respeto a la autodeterminación de los pueblos y a las soberanías nacionales, en el cual los derechos humanos estén institucionalizados como obligación de los gobiernos ante sus gobernados y establecidos como normas de convivencia en las sociedades. Brasil cree firmemente que es posible devolver Venezuela al convívio democrático de las Américas, sin cualquier medida extrema que nos confunda como naciones democráticas con aquellas que serán juzgados por la historia como agresores, invasores y violadores de las soberanías nacionales. Hace más de 70 años, ante uma ameaça que transfigurou o mundo, Brasil e Estados Unidos, aliados históricos, lideraram a cooperação pan-americana, que evitou confrontações entre países hermanos e apartou do hemisfério potências ajenas à la cultura e valores que compartimos. Como escuchamos de um perspicaz observador sudamericano, nossos ódios são débiles, e como aprendimos en el convívio interamericano, las afinidades de nuestras sociedades são fuertes. Que sigamos assim. Hoy, considerada la estatura político-estratégica de la región, nuestra tarea já não é solamente liderar uma iniciativa de preservação de la paz e de la seguridad en las Américas, sino oferecer el ejemplo afortunado de uma ação conjunta, equilibrada, prudente e consistente, como inspiração para superar a crise em Venezuela. Este é o mensaje que, em nome do presidente Jair Bolsonaro, traigo para esta cumbre. De confiança em la solidariedade pan-americana, em la legalidade e legitimidade de nossas ações e en el compromisso com la paz em nosso hemisfério. Agradeço a atenção de todos ustedes e dejo, em nome de Brasil, mis respetuosos saludos a todos os países aqui representados. Muitas graças. Les pedimos